Então, a Clarissa é graduada em Física, né, pela Universidade Federal do Paraíba, tem mestrado em Física também pela Federal do Paraíba e doutorado também na mesma universidade. Fez doutorado de sanduíche no Instituto Max Planck, né, na Alemanha, e está fazendo agora pós-doutorado no Instituto de Física de São Carlos. Então, eu vou pedir, Clarissa, pode assumir, compartilhar tua tela e iniciar a tua apresentação? Pronto. Então, tá tudo perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite, para falar um pouco da minha pesquisa para vocês. Como já foi falado, eu sou a Clarissa, sou pós-doc atualmente no Instituto de Física de São Carlos, e eu vou falar um pouco para vocês sobre esse mistério da matéria escura, né? E a primeira ênfase que eu gostaria de dar é justamente em por que experimentos tão importantes, experimentos tão grandes, estão olhando para partículas de matéria escura. Por que se busca por partículas de matéria escura? Então, eu vou começar com uma breve introdução sobre o problema da matéria escura, quais são as evidências dela, e vou seguir para esse ponto de vista da física de partículas e partir para a detecção indireta de matéria escura. Então, basicamente, a ideia geral é quantas estrelas e galáxias nós temos em nosso universo, né? A gente sabe que nós temos cerca de 100 bilhões de estrelas, e essas 100 bilhões de estrelas, elas compõem cerca de 10 bilhões de galáxias. E se eu dissesse para vocês que tudo isso, todo esse conteúdo compõe cerca de 5% apenas do conteúdo energético do nosso universo? Então, basicamente, o que a gente tem é esses 5% dessa matéria ordinária. Nós temos em torno de 27% do que chamamos de matéria escura, que é o principal foco desse seminário, e em torno de 70% da energia escura. Então, mas quais são as evidências que a gente tem para isso? Eu vou mostrar para vocês aqui que a gente tem diversas evidências que elas permeiam diferentes escalas do universo, diferentes escalas cosmológicas, né? E a primeira delas que eu gostaria de falar para vocês é justamente nas curvas de rotação. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que estrelas são sistemas sem colisões. Então, basicamente, o que rege o comportamento dessas estrelas é a força gravitacional. E o que a gente espera da física newtoniana, basicamente, é esse comportamento aqui. E as estrelas, elas ela têm esse comportamento mais lento à medida que você se afasta do centro da galáxia. Só que isso não é o que a gente observa. O que a gente observa é basicamente isso daqui: as estrelas girando muito mais rapidamente do que o esperado. E, basicamente, isso é regido pela física newtoniana. Você compara a força centrípeta com força gravitacional e você chega que, basicamente, para um raio maior que esse raio central do disco, a massa vai ser constante dessa galáxia e você tem esse comportamento da velocidade proporcional ao inverso da raiz do raio, e que seria basicamente dado por essa linha laranja aqui que vocês estão observando. Só que o que a gente observa não é isso. O que a gente observa é esse chamado comportamento flat, esse comportamento reto aqui. E essa é uma das principais, isso já foi observado em várias galáxias, e a gente observa esse comportamento dessa curva de velocidade flat, indicando que basicamente existe mais matéria do que a gente consegue observar através da luz. Basicamente esse é o comportamento, né? A massa do raio, a massa dependente do raio. Então, outra evidência muito forte da existência de matéria escura está nos aglomerados de galáxias, né? E basicamente a ideia é que o Zwick, utilizando o teorema do virial, ele que relaciona basicamente a energia cinética com potencial, a gente consegue estabelecer essa relação entre a velocidade e a massa, e a gente consegue estimar qual seria a massa de um aglomerado de galáxias. Foi isso que o Zwick fez, e ele constatou que, por exemplo, um aglomerado Coma seria 400 vezes mais massivo do que o observado através da luz. Essa também é uma das mais fortes evidências da existência de matéria escura, de que sempre o que a gente observa é que
no comportamento, na dinâmica das estrelas, na dinâmica das galáxias, sempre existe algo faltando, existe uma matéria faltante, existe algo que não está correspondendo com a física newtoniana. Então, outra evidência bastante forte da existência de matéria escura, ela vem das chamadas colisões de aglomerados de galáxias. E, primeiramente, a gente pode falar um pouco sobre como é que a gente infere essa massa desses aglomerados. Basicamente, a gente infere através de raio-x. Eles emitem raio-x, porque eles basicamente são constituídos por gás, e esse gás emite raio-x. E outra forma da gente estimar essa massa desses aglomerados é através das lentes gravitacionais, no caso, lentes fracas. Então, a gente tem basicamente duas formas de você estimar essa massa, uma através da luz e a outra através das lentes gravitacionais, que nos dá informação puramente gravitacional da massa naquele meio. Então, basicamente, o que a gente observa numa colisão de aglomerados de galáxias é isso aqui. Aqui a gente tem dois aglomerados de galáxias, um passando através do outro, e o que a gente observa é que a gente tem uma quantidade, essa quantidade azul, que ela passa uma através da outra praticamente sem nenhuma interação. Enquanto que essa parte vermelha, ela passa e ela consegue interagir entre elas e ela emite também raio-x, é o que a gente vai observar. Então, com o mapeamento através de raio-x e através das lentes gravitacionais, a gente consegue enxergar onde está essa distribuição de matéria, a matéria vista através da luz e a matéria vista através das lentes gravitacionais. Então, aqui, esse mapa é bem interessante, e ele mostra que o mapeamento através de lentes gravitacionais, que são essas linhas aqui, verdes aqui, e o mapeamento através de raio-x. Então, o que a gente observa é que o centro gravitacional ele não corresponde um ao outro. O centro de massa não corresponde com o centro de massa que é emitido pela luz. Então, essa traz mais uma das fortes evidências da existência da matéria escura, né? Que existe uma matéria ali que não está interagindo através da luz, que não emite luz e que a gente não consegue enxergar, só inferir através das lentes gravitacionais. Uma outra bem importante evidência de matéria escura, uma coisa que eu gostaria de enfatizar, é que a gente já passou aí por escalas de galáxias, por escalas de aglomerados de galáxias, e agora a gente está partindo para a parte de largas escalas, que seria o processo de formação de estruturas. O que a gente espera, basicamente, da evolução do universo é que a gente tem um universo que era quente e denso, e que esse universo se expande, e ele, à medida que expande, ele esfria. Então, a partir de pequenas perturbações iniciais, a gente tem a evolução dessas perturbações e para formar as estruturas do universo. Então, basicamente, o que a gente tem, quando a gente compara as simulações computacionais que são feitas desse processo de evolução das densidades de matéria e compara com as observações em largas escalas, elas são bem compatíveis. E a gente tem uma ideia de que o universo é formado basicamente de pequenas escalas para largas escalas, ou seja, primeiro a gente forma galáxias, para depois formar aglomerados de galáxias e assim por diante. E a matéria escura tem um papel essencial no processo de formação de estruturas, é essencial, porque a evolução dessas perturbações iniciais, o comportamento delas não seria compatível com o observado, e não formaria estruturas como são vistas hoje, se não existisse a presença da matéria escura nessa história toda. Então, a matéria escura ela é essencial para formar esses poços os poços gravitacionais, para que a matéria possa começar a se aglomerar e começar a formar estruturas no universo. Então, essa também é uma das evidências assim contundentes da existência da matéria escura. E a gente sabe,
como eu falei para vocês, o universo era quente e denso, e ele vai se expandindo, e a gente sabe que existe essa radiação cósmica de fundo, e essa radiação traz informação para a gente de quando o universo tinha apenas 380 mil anos. E ela foi predita por Gamow nos anos 50, mas foi observada pela primeira vez por Penzias e Wilson, e foi, na verdade, acidentalmente, né? Então, aqui a gente tem um mapeamento do céu pelo COBE, em 92, depois pelo WMAP em 2013, pelo Planck em 2013, você vê a evolução do aparato experimental, né? A resolução dele, como melhorou, né? Então, basicamente, a radiação cósmica de fundo, ela traz essa informação para a gente dessas perturbações iniciais, que, basicamente, ele traz a ideia de que o universo é homogêneo e isotrópico e que você tem pequenas perturbações na escala de 10 a menos 5 na temperatura. E é justamente quando você tenta fazer o ajuste dessa curva aqui, é que você vê que a existência de matéria escura também é essencial nesse aspecto. E que ela precisa ser não bariônica também, não formada por bárions, né, no caso. Então, a ideia geral é essa daqui, como cada uma dessas, você tem um modelo cosmológico, tem os parâmetros cosmológicos, e como cada um desses parâmetros cosmológicos eles vão mexer com essa curva, aqui. E quais são os valores exatos desses parâmetros para que a gente consiga obter o fit perfeito dessa curva. E é justamente quando você tem essas determinadas quantidades de matéria, de bárions e de energia escura no universo, fornecendo para a gente essa composição do nosso universo, que a gente tem em torno de 5% composto por essa matéria ordinária, e cerca de 27% de matéria escura e o restante de energia escura. Então, eu falei para vocês até agora um pouco de quais seriam essas evidências para a existência de matéria escura, que a gente, através basicamente da gravitação, a gente consegue observar que a matéria escura ela está ali, está presente. Mas quais seriam as possíveis explicações? Quais seriam os possíveis candidatos para explicar esse problema que a gente tem em aberto para a existência desses desvios, desvios da teoria, né? Então, existem teorias de modificação, chamada teoria de modificação da gravidade, que elas explicam muito bem as curvas de rotação. Só que o problema é que, como eu falei para vocês, existem diversas evidências da existência de matéria escura. Não consiste apenas em curvas de rotação. A gente observa que a matéria escura precisa estar presente em outras situações, e a modificação da gravidade ela não consegue explicar essas outras, especialmente as colisões de aglomerados de galáxias, por exemplo. Outro candidato que surgiu, que também poderia ser um candidato interessante, seriam os buracos negros primordiais, mas também eles são relativamente complicados pelo fato de que é difícil você conseguir dar conta de toda a abundância de matéria escura no universo. Basicamente, são essas pequenas regiões aqui que fornecem a abundância total de matéria escura por buracos negros primordiais. Outra possibilidade seriam dos chamados machos, que seriam os objetos massivos de halo compacto, mas também, mais uma vez, a abundância desses objetos é muito pequena comparada à abundância total de matéria escura, então machos estão descartados como candidatos à matéria escura. Daí é que a gente entra no ponto de vista da física de partículas. Então, eu falei para vocês de diversas evidências de matéria escura, permeando diversas escalas, desde escalas de galáxias, a escala de aglomerados de galáxias, escalas cosmológicas, e todas essas evidências elas apontam para as características que essa partícula de matéria escura poderia ter, que no caso seria, por exemplo, a matéria escura ser neutra,
ela ser fracamente interagente. A gente vê que, por exemplo, nos aglomerados, nas colisões de aglomerados, essa matéria ela passa uma pela outra praticamente sem interagir. Vale salientar que isso já foi observado mais de 70 vezes com tipo 7 sigma de confidência, então é um resultado bem forte da existência, né, da matéria escura. Essa matéria escura deve ser não bariônica, que a gente viu que lá no CMB, juntando com a BBN também, que fornece a abundância de bárions no universo, eles não são compatíveis, então eu preciso ter uma matéria extra que é não bariônica. Ela deve ser fria ou morna, porque para formar estruturas como a gente observa hoje, a gente precisa que essa matéria escura ela tenha essa característica. Ela precisa dar conta de 27% do conteúdo energético do universo, ou seja, ela precisa fornecer uma abundância, uma determinada abundância que é fornecida pela CMB, basicamente. E ela deve ser estável porque ela estava presente no início do universo, como eu falei para vocês, no processo de formação de estruturas, e ela está presente hoje nas nossas galáxias, nos nossos aglomerados de galáxias e etc. Então, essas seriam as principais características que uma partícula de matéria escura deveria ter para compor todas essas evidências da matéria escura, né, no caso. Então, mas vamos falar no ponto de vista de física de partículas, quem poderia ser o nosso candidato à matéria escura, né? Então, a gente sabe que tem o nosso modelo padrão da física de partículas, e ele é composto por quarks, ele é composto por leptons e pelos bósons de gauge, que basicamente medeiam a interação entre as partículas, e o famoso bóson de Higgs, descoberto em 2012, que ele fornece massa para as partículas, né? Então, basicamente aqui, o único candidato que teria mais ou menos as características que eu falei para vocês seriam os neutrinos, mas acontece que o neutrino ele tem uma massa muito leve, ele se caracteriza como uma matéria escura chamada quente, então ele não daria conta, além de ter uma superabundância, ele não daria conta do processo de formação de estruturas. Então, o que acontece? Basicamente, o nosso modelo padrão não tem um candidato à matéria escura. Aí você pode questionar, Clarissa, você está falando que o problema da matéria escura pode ser explicado pela física de partículas, só que o modelo padrão não tem um candidato. Então, é exatamente isso. Isso nos diz, basicamente, que o problema da matéria escura implica em física nova, ou seja, em física além do modelo padrão ou em extensões do modelo padrão. Mas o modelo padrão, apesar de ser extremamente bem estabelecido, como a gente sabe que ele é bem testado, a gente sabe que tem alguns problemas que o modelo padrão não consegue resolver. O principal deles é a questão da massa dos neutrinos, né? O modelo padrão ele não prevê massa para neutrinos, na verdade. O neutrino do modelo padrão ele não tem, no modelo padrão ele não tem massa. E a gente sabe que os neutrinos têm massa pelo próprio fenômeno de oscilação. Também tem outro problema, que é o problema de CP forte, tem problema da simetria matéria-antimatéria, tem o problema da hierarquia, que a gente é bem conhecido, e tem também a questão do G-2 do Moon, que, inclusive, experimentos recentes continuam mostrando que existe um desvio do modelo padrão e que pode ser um indício de que existe a física nova, e o modelo padrão não possui candidato à matéria escura. Então, a gente tem motivos para estender o modelo padrão. Então, por que não conectar, por exemplo, a matéria escura a um desses problemas, como, por exemplo, o problema da massa dos neutrinos? É possível e existem modelos para isso. Então, mas eu falei para vocês até agora de quê? Das evidências, falei que candidatos à matéria escura, do ponto de vista de física de partículas, podem ser bastante interessantes, mas como essa matéria escura poderia ser produzida? Então, basicamente, a gente pensa na matéria escura sendo produzida da mesma forma como as partículas do modelo padrão. Período pós-inflacionário, você tem o reaquecimento e tem a produção dessas partículas iniciais. E você tem aquele plasma, onde tem partículas de matéria escura junto com partículas do modelo padrão. A ideia geral é essa, que no início do universo a gente tem modelo padrão e matéria escura num banho térmico.
E à medida que o universo ele expande e esfria, vai chegar um momento que algo que eu não falei para vocês, peço desculpas, é que um dos principais candidatos à matéria escura são as chamadas WIMPs. WIMPs elas têm todas obedecem todas aquelas características que eu falei para vocês, de ser neutra, de ser estável, de ser fria, todas aquelas características. E para isso ela tem que ter uma massa na escala de GeV. Nós consideramos essa massa na escala de GeV. Então, WIMPs são os candidatos padrão para a matéria escura. Então, a matéria escura teria uma massa um pouco mais alta do que as partículas do modelo padrão. Então, vai chegar um momento, nesse banho térmico aí do universo, que essas partículas do modelo padrão não vão ter mais energia suficiente para produzir partículas de matéria escura. Então, essa interação que ocorria de um lado para o outro, indo e voltando, ela deixa de ir e voltar e passa a ser uma interação onde só a matéria escura se aniquila em partículas do modelo padrão. E é aqui exatamente que ocorre o chamado freeze-out, que é o método padrão da produção de matéria escura tipo WIMP, que são os candidatos mais aceitos atualmente como candidatos à matéria escura. Então, é basicamente o que acontece. E aqui, para que a gente forneça a abundância correta de matéria escura, que são aqueles 27%, a gente tem essa abundância determinada pelo Planck, que é dada por esse valor de 0,12, e você precisa, para isso, ter uma seção de choque em torno de 3 vezes 10 a menos 26, e vocês vão entender por que eu estou enfatizando esse valor aqui. Mas é um valor que é detectável pelos experimentos atuais, e isso foi bastante celebrado, né, pela comunidade das partículas de matéria escura, principalmente porque na época a gente tinha a supersimetria que fornecia um bom candidato à matéria escura com a seção de choque dessa ordem. Infelizmente, até então, a gente não conseguiu observar, né, a supersimetria. Então, ok. A gente falou um pouco sobre como essa matéria escura pode ser produzida, e agora a gente vai falar um pouco sobre como essa matéria escura pode ser detectada. Basicamente, a gente tem hoje 3 métodos de busca por matéria escura, né? Uma delas é através dos colisores, dos aceleradores de partículas, como o LHC, por exemplo, onde você tem dois prótons se aniquilando e produzindo diversas partículas, e a matéria escura pode estar ali no meio. A outra forma seria via detecção direta de matéria escura, que a gente chama dos principais métodos de buscar por matéria escura atualmente. A gente tem um experimento muito trazendo resultados muito fortes aí, que é o Xenon. E basicamente o que a gente espera é que você tenha um possível espalhamento de uma partícula de matéria escura, porque a gente não está embebido num halo de matéria escura, é necessário que a matéria escura esteja presente na nossa galáxia, inclusive na região do Sol. Através da dinâmica das estrelas, a gente consegue estimar qual seria essa densidade de matéria escura na localização do Sol. Então, a gente pode esperar que exista uma interação, um espalhamento dessa partícula de matéria escura com os nucleões dos nossos detectores. Então, seria aqui uma interação nessa direção aqui, para baixo, como está aqui, ou para cima, né? Matéria escura se espalhando com um modelo padrão, dando matéria escura se espalhando com um modelo padrão. Então, como eu disse, esse é um dos principais métodos atuais, no sentido de que fornece vínculos muito fortes sobre os modelos de física de partículas que tentam explicar a matéria escura. Então, a terceira é através da detecção indireta, né? Quando eu tenho regiões com alta densidade de matéria escura, eu também posso observar essa possível aniquilação das partículas da matéria escura em partículas do modelo padrão, e eu vou falar com mais detalhes mais para frente. Então, começando pelos aceleradores, um dos principais que a gente tem atualmente é o LHC, né? O Grande Colisor de Hadrons, e ele basicamente colide prótons. E tem um experimento gigante, uma circunferência de 27 quilômetros, localizado na Europa, entre a França e a Suíça. E o que acontece, basicamente? Como eu falei para vocês, a matéria escura é extremamente fracamente interagente, então ela passa por todos os detectores sem deixar nenhum rastro.
Então, você pode questionar, Clarissa, como é que a gente vai observar matéria escura se ela não deixa rastro? Basicamente, por conservação da energia. Se a gente tem algo saindo de um lado e tem nada saindo do outro, a gente espera que tenha alguma coisa ali que não interagiu com os detectores e que pode ser um candidato a matéria escura. Basicamente, o que acontece é isso aqui. Eu gosto desse videozinho que ele mostra para a gente como as partículas são aceleradas nesses anéis menores, ganhando energia, vão ganhando energia até chegar ao pouquinho mais largo ainda, alcançar 450 GeV de energia, e ele chega no grande anel de 27 quilômetros, que, como vocês viram, a gente tem 4 detectores independentes, 4 experimentos independentes, que obtêm seus resultados de forma completamente independente e um colabora com o outro. Então, aqui a gente tem basicamente a colisão, vai estar chegando na colisão entre os dois prótons, e como essa colisão deixa esses rastros nos nossos detectores. Então, basicamente, é isso que ocorre no LHC, e a parte mais complicada dessa história aqui toda é você conseguir fazer uma discriminação do que está saindo em cada linha dessa, por exemplo. Qual é a partícula que está saindo em cada linha dessa? Então, isso envolve bastante computação e não é um trabalho nada trivial, mas é uma forma bem interessante de buscar por matéria escura, no caso, né? Como eu falei para vocês, se não sai nada de um lado, a gente pode esperar que exista alguma matéria escura ali. A outra forma que eu falei para vocês é a detecção direta de matéria escura. Então, como eu falei para vocês, basicamente, a gente tem uma possível WIMP interagindo com os nucleões do nosso detector, lembrando que essa matéria escura tem uma massa pesada, então a gente não espera que ela interaja mais com os núcleos, e isso é uma forma até de distinguir possíveis backgrounds que eles usam. E a gente observa, basicamente é isso, os experimentos são dessa forma, você tem uma parte geralmente eles usam núcleos pesados, e você tem uma parte de xenônio, no caso aqui, que são os experimentos atuais mais utilizam, é a parte líquida e a parte gasosa, e você tem a interação da partícula de matéria escura aqui, que vai emitir esses elétrons, e esses elétrons são detectados pelos detectores aqui, e eles seguem para essa parte gasosa e fornecem outro sinal, e assim eles conseguem saber exatamente qual foi a localização da interação e etc. E recuperar a energia e tal. Então, esses experimentos de detecção indireta, como eu disse, estão fornecendo uns limites bem fortes sobre possíveis modelos de matéria escura. O mais forte atualmente é o Xenon. Esse Xenon, na verdade, já tem uma atualização que esse Xenon NT já saiu o resultado dele, que eu ainda não tenho certeza se a curva é exatamente essa, mas deve estar por aí. E os vínculos são realmente extremamente fortes sobre a seção de choque da matéria escura, sobre os observáveis da matéria escura, né, do ponto de vista de física de partículas. Uma forma que eu consigo mostrar isso para vocês é através desse quadrinho aqui, onde a gente tem 3 modelos distintos, são modelos simples, que são extensões mínimas do modelo padrão, e via portal Higgs, que a gente chama, que é quando as partículas interagem através do Higgs. E aqui, se eu tivesse, por exemplo, um escalar como candidato a matéria escura, essa linha vermelha aqui estaria fornecendo para a gente a abundância de matéria escura em todos os cenários, quando a gente tem a partícula como sendo um escalar, ou como um Fermi, ou como um vetor, sendo a partícula de matéria escura. E, como vocês podem ver, toda essa região aqui azul seria a região excluída pelo experimento Xenon. Então, basicamente, o que está sobrando é a pontinha dessa ressonância aqui, que está na metade da massa do Higgs, né, no caso. Então, são alguns modelos de WIMPs estão bem já vinculados, e esses experimentos de detecção direta, especialmente, estão colocando cada vez mais vínculos sobre eles. Então, vamos seguir para a parte de detecção indireta de matéria escura.
Então, como eu falei para vocês, a gente está embebido nesses halos de matéria escura, né? A gente tem matéria escura em escalas de galáxias, escalas de aglomerados de galáxias. Em regiões mais densas, a gente pode esperar que exista uma interação, uma aniquilação das partículas de matéria escura, produzindo essas partículas do modelo padrão. E, basicamente, o que vai acontecer? Essas partículas vão se aniquilar, por exemplo, no centro da galáxia, elas vão se propagar, elas vão hadronizar, que nós chamamos, no caso, produzir pions, e o que a gente vai observar, no final das contas, são as partículas estáveis que conseguem chegar até nós, que, no caso, pode ser raios gama, podem ser neutrinos, e pode ser antimatéria, por exemplo. Vale enfatizar que quando eu tenho, por exemplo, partículas carregadas, elas são facilmente desviadas pelos campos magnéticos, então a gente perde uma informação importante que é da localização da fonte, né? Enquanto que as partículas neutras, como tanto raios gama quanto neutrinos, eles trazem essa informação da fonte, eles apontam para a fonte. Então, eles trazem essa informação extra para a gente. Neutrinos também são bem difíceis de detectar, né? Então, acaba que raios gama, eles passam a ser assim, a forma mais interessante de buscar matéria escura através da forma indireta, não, claro, desmerecendo os outros possíveis canais, né? Mas os raios gama acabam sendo bem interessantes para buscar por matéria escura. Então, aqui eu tenho uma imagem do espectro eletromagnético. Basicamente, a gente tem aqui, a gente vai desde raio gama até o rádio, e a gente vê que alguns deles eles não conseguem alcançar a gente, né? Não conseguem alcançar o solo. Então, a gente tem diversos experimentos, tanto telescópios, no caso satélites, localizados em satélites, que buscam, por exemplo, raios gama provenientes da aniquilação de matéria escura, como tem os telescópios terrestres, que são os telescópios que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente. Então, como é que a gente espera que seja um fluxo de raios gama, basicamente? A gente espera que ele seja basicamente dessa forma. A gente tem uma parte que depende, no caso, da física de partículas, que justamente tem esse espectro que é o DNDE, que a gente chama, que é o número de fótons, basicamente, por energia, depende da seção de choque de aniquilação da matéria escura e depende da massa da matéria escura. Então, esses parâmetros aqui seriam dependentes de modelo, né? E a gente tem também o fator J, que basicamente é como a matéria escura se distribui partindo do centro da galáxia até as partes mais externas da galáxia. E, no caso, aqui a gente tem, por exemplo, diferentes perfis de halo, que nós chamamos os principais, NFW, ENASTO e Bucket, que basicamente onde você tem qual seria a densidade de matéria escura, por exemplo, na região do Sol, como eu falei para vocês, é estimada em torno de 0,4, e nas regiões centrais você vê que eles podem ser bastante discrepantes, né? Esses cálculos não são nada triviais, são feitos através de simulações, e dependendo dos parâmetros que eles usam para fazer essas simulações, você pode ter essa discrepância, principalmente no centro da galáxia. E, como eu falei para vocês, o DNDE, que é a distribuição espectral de energia, também é algo interessante, porque dependendo do canal que você tiver, você vai ter determinadas formas para esse espectro que vão te dar qual é a forma do fluxo e vai facilitar ou não na distinção de um possível sinal de matéria escura, do background, principalmente, né, do ruído que a gente tem por trás da história toda. Então, basicamente, quando a gente olha para os principais alvos locais, eu falei para vocês que a gente tem diversos locais que a gente pode buscar por sinais de matéria escura, são regiões mais densas especialmente, e as principais
na localização da nossa galáxia, são o centro da galáxia, que é uma região que é esperada por ter uma altíssima densidade de matéria escura, e as galáxias chamadas galáxias anãs, que também são objetos bem interessantes, porque são predominantemente compostos por matéria escura. Algumas delas chegam a 95% de matéria escura. Isso é estimado basicamente pela dinâmica das estrelas. Então, lembra que eu falei para vocês do fator J, que é basicamente a integração na linha de visão da densidade de matéria escura, quadrática, para o caso de aniquilação, e esse fator J é razoável, mas só que o centro da galáxia ele fornece um fator J 100 vezes maior. Só que existe uma questão que deve ser levada em conta nessa história aqui. Basicamente, o centro da galáxia ele é uma região com um alto ruído, um alto background, extremamente forte, enquanto que as galáxias anãs praticamente não têm background, não tem ruído. Então, se torna bastante interessante olhar para esses dois alvos, porque o centro da galáxia, por ter uma altíssima densidade de matéria escura, acaba sendo otimista, mas, por outro lado, tem um ruído muito forte, muito brilhante, que é difícil de distinguir de um sinal de matéria escura, enquanto que as galáxias anãs, elas praticamente têm uma ausência de ruídos, e a ideia seria que você olhar para uma galáxia anã, se você observar algum sinal, por exemplo, de raios gama vindo deles, é praticamente certo de ser um sinal de matéria escura. Então, os resultados de galáxias anãs, geralmente, eles são bem fortes. Basicamente, esses dois aqui são os experimentos atuais que têm buscado por sinais de matéria escura. Eles vêm olhando para regiões de energia diferentes, o Fermilat de 500 MeV até 500 GeV, enquanto que o RES ele olha para a região de matéria escura mais pesada, de 230 até 30 TeV. E os experimentos futuros que a gente tem, que são o principal foco desse seminário, que são o CTA e o SWGO, que são esses telescópios terrestres que também estão buscando por sinais vão buscar por sinais de matéria escura. O CTA está em fase de construção e o SWGO está em fase de estudos ainda, para ser construído em um futuro próximo. Então, basicamente, esses telescópios, como eu falei para vocês, o raio gama ele não consegue alcançar o solo, né? Então, você tem o raio gama, ele vem e ele interage com a nossa atmosfera e forma essa cascata de partículas aqui que está sendo mostrada aqui. E, basicamente, quando essas partículas elas entram bastante energéticas, né, com uma velocidade maior do que a da luz no meio, e elas emitem o que seria a luz Cherenkov, ou radiação Cherenkov, e é exatamente essa radiação que esses telescópios conseguem detectar. Então, o experimento CTA, ele está aí como um dos principais. A gente costuma brincar que ele vai ser o maior experimento, atualmente o maior experimento do mundo é o LHC, e o CTA ele vai superar o LHC, no caso. Eles vão ser mais de 100 telescópios distribuídos nos dois hemisférios, em Paraná, no Chile, e em La Palma, na Espanha. Eles vão ter 3 tipos de tamanho, de 23, de 12 e de 4 metros de diâmetro, os telescópios, e eles vão cobrir essa energia que vai de 20 GeV até 300 TeV. E eu vou mostrar para vocês uma aplicação para um dos modelos que a gente estuda, que é uma extensão do modelo padrão, do impacto desses novos experimentos na busca pela matéria escura. O outro experimento seria o SWGO, que no caso ele usa tanques de água, mas também detecta essa radiação Cherenkov, e ele também vai ser localizado aqui na América do Sul, ainda não está definido onde, mas provavelmente no Chile, e ele também vai sondar essa energia em torno entre centenas de GeV até centenas de TeV. Também é um experimento focado, vai ter uma área de cobertura bem grande também, o SWGO, e vai ser outra promessa assim, para o futuro da busca por raios gama. Então, agora vamos para um modelinho de física de partículas, onde a gente estuda, né, possíveis candidatos à matéria escura e faz a análise do ponto de vista de detecção indireta de matéria escura.
Então, eu mostrei para vocês antes que as WIMPs, que são as candidatas padrões para a busca por matéria escura, elas estão fortemente vinculadas. Então, um dos modelos alternativos seria o modelo secluded, que seria um modelo basicamente onde você tem um setor visível, que o setor visível consiste basicamente das partículas do modelo padrão, e você tem um setor escondido, o setor escuro, e esses dois setores são conectados por um mediador que pertence ao setor escuro. Então, ao invés da matéria escura se aniquilar, no caso, diretamente nas partículas do modelo padrão, ela se aniquilaria nesses mediadores metaestáveis que produziriam partículas do modelo padrão. E por que esses modelos são interessantes? Porque eles escapam justamente daqueles fortes vínculos que eu mostrei para vocês, de detecção direta e de aceleradores de partículas. E também eles podem ser testados por experimentos de detecção indireta, como o SWGO e o CTA no futuro, e têm sido sondados pelo Fermilat e pelo RES atualmente. Então, aqui a gente focou basicamente na escala de TeV, a escala de altas energias, que é o grande foco desses experimentos também, e a gente estudou diversos canais, mas o mais importante que eu queria mostrar para vocês aqui está o espectro de raios gama para esses modelos, os canais leptônicos fornecem esse espectro aqui, como eu falei para vocês, que basicamente é aquele DNDE que eu mostrei para vocês que entram na equação do fluxo, e geralmente os canais hadrônicos, eles fornecem esse espectro mais forte, né, porque eles basicamente se produzem píons neutros, e esses píons neutros produzem raios gama diretamente de altas energias. Então, geralmente, os canais que fornecem mais resultados mais fortes são os canais hadrônicos. E, basicamente, aqui estão alguns dos resultados que a gente tem para quarks, como eu falei para vocês, fornecem os resultados mais fortes, e é importante falar detalhadamente sobre esses plots, que aqui você tem a seção de choque versus a massa da matéria escura, para esses modelos tipo secluded, onde você tem a matéria escura se aniquilando esses mediadores metaestáveis, e esses mediadores produzem partículas do modelo padrão, que nesse caso vão ser quarks tipo B e quarks leves, por exemplo. E aqui a gente tem uma combinação de vários resultados diferentes dos experimentos atuais, RES e Fermilat, de verde e de roxo, e do CTA e do SWGO, que seriam os experimentos futuros, a expectativa desses experimentos para sondar esses modelos. Então, essa linha aqui é bem importante, lembra que eu falei para vocês lá no começo, que a gente tem a abundância relíquia de matéria escura, e que essa abundância relíquia de matéria escura, ela é alcançada quando eu tenho uma determinada seção de choque, que é dada por 3 vezes 10 a menos 26. Então, é importante você ter essa referência, porque você sabe que você está sondando uma região que forneceria a abundância correta de matéria escura. Então, por exemplo, o experimento Fermilat, ele é capaz de sondar aproximadamente matéria escura com centenas de GeV, a parte que fornece a chamada seção de choque térmica, que a seção de choque fornece a abundância de matéria escura. E aqui o RES, ele não tem tanta sensibilidade, mas ele vai ser substituído por esses experimentos futuros, que são o CTA e SWGO, que eles são complementares. E o que a gente observa aqui é que, primeiramente, toda essa região acima estaria excluída, tanto para qualquer uma dessas linhas, as regiões acima estão excluídas. Então, para as linhas dos experimentos futuros, eles vão sondar essa região que nunca foi sondada pelos experimentos atuais, trazendo uma nova era na busca por matéria escura pesada, né, matéria escura na escala de TeV, e é uma promessa, né, porque pode trazer possíveis sinais, inclusive, da existência de matéria escura, e quem sabe aí observar uma possível partícula de matéria escura na escala de TeV, né? Então, esses dois experimentos vêm aí com tudo para trazer essas informações, para sondar essas regiões importantes do espaço de parâmetros, não só para esses modelos secluded, mas também para os modelos de WIMPs usuais, que fornecem um resultado relativamente parecido.
Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. Então, a ideia que eu quero que vocês tenham aqui com esse seminário, que talvez escape um pouco da ideia geral porque foca no ponto de vista de física de partículas, mas que a matéria escura é um dos principais mistérios da física atual. A gente tem diversas evidências de que essa matéria escura existe do ponto de vista gravitacional. Infelizmente, do ponto de vista de física de partículas, a gente ainda não tem uma evidência dessa existência de matéria escura. A gente tem diversos experimentos buscando por matéria escura, nos 3 aspectos, tanto em aceleradores, quanto em detecção direta de matéria escura, quanto em detecção indireta. Na verdade, a gente observou alguns sinais vindos do centro da galáxia, só que a gente não pode ainda bater o martelo para dizer que é um sinal vindo de matéria escura, por conta do centro da galáxia ser muito conturbado com relação aos ruídos. E, como eu falei, a gente tem diversos experimentos buscando por essa partícula, e os experimentos CTA e SWGO, eles vêm como um futuro em raios gama na busca por essa partícula de matéria escura nessa escala de TeV, e quem sabe a gente não traga resultados positivos aí. E eu finalizo aqui o seminário, e eu agradeço mais uma vez a Rita pelo convite